Amém. Queridos, por gentileza, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no segundo livro dos Reis, no capítulo 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 13, ou melhor, do versículo 14 ao 19. Enquanto você procura, você que está aqui dentro, conosco, participando do culto aqui no templo da sede da igreja Cristã da Colheita, e você que está em casa procurando também o texto, eu quero rapidinho dar um aviso. Nós criamos um grupo, amados da igreja, no Facebook e, se não me engano, também no Instagram. A Luísa está fazendo isso, nos auxiliando na criação desses grupos, para que nós estejamos dando alguns avisos que, se dessemos aqui na igreja, seria muito extenso, e que não convém também estarmos falando no culto, porque eles são muito extensos, e nós vamos postar lá nesses grupos. Então você que tem Facebook, você que tem Instagram, por favor, entre em contato com a Luísa, para pedir para ela te adicionar nesses grupos, ok? Vai ser muito importante você estar a par do que nós vamos tratar nesses grupos. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículos 14 a 19, diz o seguinte: Eliseu estava doente da sua doença que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. Tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Você pode fechar os seus olhos, você que está em casa, você que está aqui, e vamos orar novamente. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar. Mas cremos, Senhor, que conosco está a tua presença. A tua palavra nos assegura isso. E onde a tua presença está, Senhor, milagres acontecem, poder é manifesto, a tua glória, Senhor, é manifesta. Oh Deus, oh Senhor, onde a tua presença está, Senhor, palavras de edificação, de vida, como Pedro, Senhor, declarou, elas são proferidas, elas são lançadas, Senhor, e nós estamos aqui de corações abertos, ó Senhor, com as almas sedentas, Senhor, para receber. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, ministra as nossas vidas, Senhor, ministra as nossas vidas, nos dá discernimento, Senhor, para entender o que Tu tens para falar conosco, Senhor, esta noite, e que a Tua palavra produza todos os efeitos desejados por Ti, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.
Você que está aqui pode se sentar, você que estava na sua casa de pé orando conosco, sente-se também. Se você puder também pegar um cadernozinho de anotações e anotar, é muito interessante, ok? Não, obrigado. Sabe, amados, são impressionantes os fatos descritos por esse texto. E tornam-se mais interessantes ainda quando nós voltamos um pouquinho atrás, lá nos versículos 10 e 11, desse mesmo capítulo, o capítulo de número 13. Esses versículos 10 e 11 dizem o seguinte: no ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Esse rei Jeoás, ele é descrito como um rei ímpio, que segundo o texto que nós acabamos de ler, nos versículos 10 e 11 do capítulo 13, do segundo livro dos reis, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas sabe o que me impressiona, amados? É que um dia, esse rei idólatra, ímpio, pecador, ele resolveu visitar o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu estava doente, e o texto que nós lemos diz que ele estava doente, estava enfermo da enfermidade, da qual iria morrer. E Joás, quando entra na casa de Eliseu, imagino eu no quarto de Eliseu, e ele contempla Eliseu deitado no leito, na sua cama. Eu imagino Joás levando assim, a sua mão ao rosto, abrindo assim a boca, arregalando os olhos, e logo em seguida ele diz a mesma coisa que Eliseu disse quando Elias foi trasladado ao céu no redemoinho: meu pai, olha, o que Eliseu fala quando vê Elias sendo trasladado, está lá no capítulo 2, versículos 11 e 12, desse mesmo segundo livro dos reis. Anote para você ler depois em casa. E a expressão é essa: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu, ele declarou essas palavras, queridos, quando ele contempla algo sobrenatural, um milagre, um homem subindo ao céu no redemoinho. Tem muita gente que pensa que foi numa carruagem de fogo. Não, a carruagem de fogo separou Elias de Eliseu, mas ele subiu no redemoinho. As palavras de Eliseu, elas expressavam um impacto de ver o milagre, o sobrenatural de Deus sendo manifesto. E são as mesmas palavras que o rei Jeoás fala quando olha para Eliseu. Eliseu expressa sentimentos de quem presenciou o milagre, e com o rei Jeoás não é diferente. Ele usa as mesmas palavras de Eliseu para expressar também sentimento de quem vê o milagre, para quem contempla o sobrenatural de Deus. Mas eu te pergunto, que milagre? Que milagre que Jeoás contemplou para expressar dessa forma, né, amado?
porque o profeta Eliseu ainda estava naquela cama, ele ainda estava com a mesma doença, ele ainda estava no mesmo estado de saúde. Então, que milagre que Jeoás viu? O milagre da própria pessoa, da própria vida de Eliseu. Eliseu foi um dos maiores profetas de Israel, queridos. A Bíblia diz que até mesmo depois de morto, aconteceu milagres através de Eliseu. Numa batalha, um soldado israelita caiu na cova em que Eliseu foi sepultado, e tocando nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Dá para você imaginar a unção que estava investida na vida de Eliseu? O que Jeoás viveu foi o que muitas vezes nós vivemos quando vamos visitar alguém que sofreu um acidente, que está enfermo. E quando nos dirigimos até essa pessoa, a nossa ideia, o nosso pensamento é: poxa, eu vou chegar lá, eu vou dar um abraço, eu vou orar, eu vou louvar, eu vou fazer isso, eu vou citar um texto bíblico, para que aquela pessoa seja confortada. Nós fazemos 1 milhão de planos nesse sentido, né, amados? E quando chegamos lá e contemplamos o homem, a mulher de Deus, a despeito do estado em que se encontra, nós é que somos confortados por eles. Você já viveu essa experiência? Eu já vivi muitas vezes. E eu não sei se você já viveu uma experiência, eu não sei se você já se deparou com isso, de chegar bem próximo de uma subestação de energia elétrica. Você chega a ouvir aquele barulho da energia elétrica circulando. Zzz. Você sente esse campo, né, da energia no ar, se deslocando. Os pelos ficam arrepiados. Você sabe que você está muito perto de um aparato, né, naquela estação ou subestação elétrica que tem uma alta tensão. Chegando muito perto, você pode levar um choque mortal. Assim também, amados, é a vida de um homem cheio do poder e da unção de Deus, de uma mulher cheia da unção e do poder de Deus. Quando você chega perto, você sente que algo está acontecendo, que algo está presente na vida daquela pessoa e que não é comum. Jeoás entra no quarto de Eliseu e é impactado com o que ele sente e que sabe que provém de Eliseu. E ele expressa: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Como quem diz: eu estou vendo um milagre. Esse homem é um milagre, a vida desse homem é um milagre, a história desse homem é um milagre. E por que ele faz isso, querido? De imediato, Eliseu já responde para ele da seguinte forma: olha, toma um arco aí na tua mão. Não tem nem papo, não tem nem conversa, obrigado, nada disso. Toma um arco na tua mão. E já parte para uma revelação, já parte para um ato profético, uma profecia, para o rei Jeoás e para o seu reino. Você sabe o que me impacta nisso? O cara está todo errado. A Bíblia diz que ele era um rei que foi mau aos olhos do Senhor, mas no momento em que ele expressou respeito e carinho pelo profeta, no momento em que ele deu honra ao profeta Eliseu, no momento em que ele reconhece a história de vida de Eliseu como um milagre de Deus, sabe, querido, como uma história de feitos tremendos de Deus,
Deus usa a vida do próprio profeta Eliseu para trazer revelações de vitórias e conquistas para o rei Jeoás. E isso assim me salta aos olhos, me faz ver um princípio do reino de Deus tremendo, vivido por um cara que estava mais errado do que não sei o quê. Ei, querido, eu quero compartilhar algo com você esta noite. Você quer alegrar o coração de Deus? Você quer chamar a atenção de Deus para você? Você quer que Deus olhe para você e já te responda as tuas orações? Você quer que Ele já trate você dessa forma sobrenatural? Sabe como é que você faz isso? Comece a honrar os seus líderes, as pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, a começar pela tua casa, os seus pais. Depois lá no trabalho, o seu chefe, mesmo aquele chato. Depois na igreja, mesmo que seja um diácono, um pastor, um bispo, um apóstolo, que talvez você não concorde plenamente com ele, honre, cuide, valorize, e você vai ver o quanto Deus vai abençoar a tua caminhada. Cuide, zele, pelas pessoas que têm se colocado na brecha, pela tua vida, pela tua família. Isso alegra o coração de Deus. Essa coisa de investir unção, autoridade, para Deus é tão sério, queridos, que quando Miriam e Arão, eles começaram a falar da mulher de Moisés, Deus não fez nada. Mas quando eles começaram a tocar na unção investida na vida de Moisés, aí Deus se levantou. Deus interviu quando eles disseram, e Deus tem falado só por Moisés, e não tem falado através de nós também. Aí Deus chega e diz, opa, espera aí, todos três, lá para a tenda da congregação. Você viu o quanto Deus valoriza isso. Um dia, uma mulher que não tinha filhos e não poderia ter, o seu marido já tinha uma boa idade, e ela chega com o marido rico, e diz, olha, eu vejo que esse homem que passa aqui na porta de casa o tempo todo, é um homem de Deus, vamos fazer aqui um quarto para ele, um quarto legal, com ar-condicionado, né? Colocar uma Smart TV, um frigobar, com uma Coca-Cola gelada, para que ele, quando passe por aqui, ele entre e descanse aqui em casa. E o marido deu ouvidos àquela mulher, e fez assim. E sabe quem era esse cara? O profeta Eliseu. E Eliseu chama a mulher, né? Essa sunamita diz, olha, vem cá, tem alguma coisa que possa fazer por você? Que eu possa falar com o rei, com o chefe do exército? Ela disse, olha, eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu tenho tudo, não quero nada. Aí Geazi, o moço de Eliseu, chega e diz, olha, tem uma coisa. Ela não tem filhos, o marido dela já tem uma idade avançada, de repente. Aí Eliseu manda Geazi chamá-la e diz, olha, num tempo tal, você vai ter o teu filho aí nos braços. E assim foi. Sabe, Deus operou milagre na vida daquela mulher, porque ela cuidou do seu profeta. Faça isso, amado. Vou dar um bizu para você, viu? Olha, mande sempre uma mensagem para o seu líder. Eu não estou falando só para mim não, eu estou falando para todos. Mande uma mensagem de carinho. Outro dia eu estava assim tão cansado, amados. Mas tão cansado, estava, sabe, assim, meio que, como é que eu posso dizer para você? Sem muito entusiasmo. E eu recebi um recado da pastora Vanelza, da nossa igreja, lá de Cristalina. Rapaz, foi algo profético. Ela mandou um recado dizendo, apóstolo, olha, Deus vai te renovar, Deus vai fazer isso, e Deus vai fazer aquilo, e tal, pá. Olha, foi um bálsamo para mim.
Profetize sobre a vida dos seus líderes. Visite-os. Olha, eu tenho uma queixa, amado. Tão pouca gente me faz visita. Nós temos um cachorro em casa, mas ele é muito pequenininho, ele não morde ninguém. Então você pode nos visitar. Tá bom? Cuide de nós. Nós queremos ser cuidados pela igreja. Nos ame, nós precisamos do seu amor. Cuide com carinho dos seus líderes, você vai ver como é que Deus vai te fazer trilhar em caminhos aplainados, amado. A profecia entregue por Eliseu a Jeoás, ela veio assim, por um ato profético. Ele diz, olha, pega um arco, e faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo, e cada ato, cada atitude que o profeta ordenava ao rei, tinha um porquê, um significado. Era algo que estava sendo ministrado, profetizado, que iria acontecer na vida do rei Jeoás e no seu reino. Mas eu não sei porquê, amados, que existem tantas pessoas por aí que não só não acreditam em atos proféticos, mas como muitas vezes até zombam deles, como se a Bíblia não estivesse encharcada de atos proféticos. Lá no Velho Testamento, o que não falta são descrições, narrativas de atos proféticos. Para você ter uma ideia, quando Deus manda Moisés lá para o Egito, para libertar o povo de Israel, amado, antes de todas as pragas havia um ato profético. Lá em Êxodo 7, versículos 16 a 20, Deus manda Moisés ferir as águas do rio Nilo, e depois Arão levanta a vara, para que as águas do Nilo se tornassem em sangue. No capítulo 8, versículos 16 a 17, manda ele ferir o pó da terra com a sua vara, para vir a praga de piolhos, e tem tantas outras passagens. Lá no Novo Testamento eu vejo uma coisa assim tremenda, lá em João no capítulo 9, versículos 1 a 9, a cura de um cego de nascença. Os discípulos perguntam para Jesus, quem pecou, foi ele ou os seus pais? Ele diz, olha, ninguém pecou, ele nasceu assim para que a glória de Deus seja revelada. E aí o que acontece? Jesus poderia colocar as mãos sobre aquele homem e dizer, olha, veja agora, eu te ordeno cegueira, sai dele, ou coisa parecida, não sei. Sabe o que ele faz? Ele pega o pó da terra, cospe, faz uma lama, eca. Eu conheço gente que ia preferir ficar cego do que passar por isso. Faz uma lama com a saliva, passa nos olhos do cego, e diz, olha, agora vai lá no tanque de Siloé lavar. E quando ele lava os olhos, ele está enxergando tudo. Eliseu diz para o rei Jeoás, nós vamos profetizar, Jeoás, a tua vitória e a sua conquista sobre os teus maiores inimigos, os sírios. E aí ele diz, lá no versículo 15, toma aí um arco, e flechas, com certeza, né? Depois o profeta Eliseu mandou o rei empunhar esse arco, ou seja, se preparar para usá-lo para atirar flechas. E a Bíblia diz que o profeta colocou a sua mão sobre a mão do rei. E aqui, amados, eu aprendo duas coisas. A primeira é que para você atirar, você precisa ter a postura correta. Uma vez eu fazia um treino de tiro, né? Estudei em colégio militar, estava fazendo curso de formação de reservistas. E aí fui atirar, e era uma arma pequenininha, que não tinha muito recuo. Ainda assim, a minha postura estava errada, e no momento do tiro,
machucou o meu ombro. Agora tu imagina um fuzil que tem um recuo grande, hein? Com o arqueiro não é diferente. Quando ele não tem a postura correta, ele não conseguirá lançar a sua flecha na distância desejada, na direção desejada para acertar o seu alvo. E a postura do rei era uma postura negligente. E aí o profeta se levanta do seu leito e coloca a sua mão sobre a mão dele para dizer: olha, a tua postura de atirador, de guerreiro, de arqueiro está errada. Querido, quem quer vencer batalhas, quem quer viver conquistas, não pode ter uma postura displicente. Não pode pensar que está ali no meio do arraiá, não. Eu estou no meio de um combate, eu tenho que estar atento. E na hora de usar a minha arma, eu tenho que ter a postura correta. Quem quer vencer e conquistar tem que estar focado naquilo que está fazendo, querido. É por isso que o profeta diz: ei, Jeoás, olha a tua postura. Ô rei, você não está se portando como um guerreiro, como um rei que vai lutar. E eu te pergunto, querido, como é que tem sido a sua postura como guerreiro? Quando você está em luta, em batalha, como é a tua postura, o teu posicionamento? Será que você tem treinado, praticado, para na hora da batalha não ter um posicionamento errado, uma postura errada, para que você não venha se ferir muito, se machucar muito, e não venha perder as tuas guerras? A segunda coisa que eu aprendo, querido, é que quando o profeta põe a mão sobre a mão do rei, ele está transmitindo unção. Na perspectiva natural, o que o arqueiro precisa é ter uma boa mira para acertar o alvo. Na perspectiva espiritual, ele precisa de muita unção, senão a flecha não sai do arco. Não basta para um arqueiro ter arco e flechas nas mãos, ele precisa saber usar, ele precisa acertar o alvo. Por isso o ato profético de Eliseu está dizendo com a sua atitude: olha, eu estou transferindo unção para você, Jeoás, eu estou te habilitando para usar o arco, a flecha e acertar sempre o alvo, a não perder os seus tiros. Ei, querido, eu quero te ensinar uma coisa, ou te lembrar: quando você for usar o seu arco e a sua flecha, não esqueça de pedir a alguém que tenha autoridade sobre a sua vida, para dizer: olha, coloca a tua mão sobre a minha mão, transmita unção para mim, corrija a minha postura, corrija o meu posicionamento. A segunda coisa que o profeta faz, depois de colocar a sua mão sobre a mão do rei, é mandar que o rei abra a janela, mas não qualquer janela. Existe uma ressalva, teria que ser a janela que está voltada para o Oriente. Por que para o Oriente? Porque o Oriente é onde o sol nasce, é onde os dias começam, é uma simbologia, uma perspectiva de um novo tempo, um novo momento, uma nova oportunidade. E depois o profeta diz: atira a flecha pela janela que dá para o Oriente. A flecha disparada, ela tem uma simbologia, irmã. Ela aponta para aquilo que você vai viver no futuro, aquilo que você deseja viver no futuro, seus projetos, seus empreendimentos,
seus sonhos. É por isso que lá em Provérbios diz que os filhos são como flechas, né? Na aljava do guerreiro, do arqueiro. Eles são o futuro, eles são um novo tempo, um novo momento. E quando você dispara essas flechas, você está investindo nesses sonhos, nesses projetos, nesses empreendimentos, para que tudo isso se concretize, para que sejam bênçãos na sua vida. Você está buscando bênçãos para você. A flecha lançada na direção do Oriente está dizendo o seguinte: olha, existe agora um novo tempo, um novo momento, um novo dia, uma outra oportunidade para que você viva esses sonhos, para que esses projetos, esses empreendimentos sejam bênçãos na tua vida. Junta essas duas coisas, queridos. Eu pego a minha flecha, meus sonhos, meus projetos, ok? Eu lanço para o Oriente. Eu estou dizendo, olha, agora, nesse momento, Deus está dando ordem e eu creio que eu posso, a partir de agora, eu posso crer que um novo momento, um novo dia, uma segunda oportunidade me está sendo dada. Então eu posso lançar essas flechas, esses meus sonhos, esses meus projetos nesse tempo, nesse dia, nessa oportunidade, e eu os viverei em nome de Jesus. E agora não só isso, não atirando só as flechas, mas existe uma unção sobre as nossas vidas, para que elas não sejam perdidas, essas flechas, mas elas alcancem o alvo. Ou seja, tudo vai dar certo. Preste atenção, você que me assiste agora, e você que está aqui na igreja comigo. Nenhum de nós tem arco aqui. Você tem um arco na sua mão? Não, né? Eu também não tenho. Mas eu profetizo em nome de Jesus. Assim como Eliseu colocou a mão sobre a mão do rei, eu levanto a minha mão e profetizo: ei, olha, dispare as tuas flechas na direção do Oriente, porque todos os teus sonhos, todos os teus empreendimentos, todos os teus projetos serão um sucesso. É um novo tempo para você, é um novo tempo para nós. Vai dar tudo certo. Eliseu declarou: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Ele declarou o sonho, o projeto que estava no coração do rei Jeoás. Nós já estamos terminando, viu, querido? Então eu queria que nesse momento, em nome de Jesus, você levantasse a tua mão. Você que está aqui na igreja, faça isso. Você que está em casa, faça isso também. E se você puder, declare o teu sonho. Declare o que você deseja viver. Declare o teu projeto. O que é passar num concurso público? O que é montar uma empresa? O que é melhorar os rendimentos da tua empresa? O que é um casamento? O que é, meu amado? Ei, declara. Olha, glorifique a Deus por isso. Diga a Deus: eu recebo. Para a gente finalizar, querido, nos versículos 18 a 19, Eliseu diz para Jeoás: toma as flechas e fere a terra. E o rei fez isso 3 vezes e parou. Isso deixou o profeta muito irritado, indignado com ele, porque estava tudo sendo muito bem encaminhado. Mas quando chegou na 3ª vez, ele parou. O profeta, muito bravo, disse para ele: 5 ou 6 vezes deverias ter
ferido a terra. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Você já ouviu aquele ditado que diz: nadou, nadou, nadou e morreu na beira? É o caso de Geoás. É o próprio. Quantas pessoas prestes a obter a sua vitória, a sua conquista, completas, desistem no finalzinho. Sabe por quê? Lhes faltou determinação, lhes faltou constância, lhes faltou perseverança. Faltou colocar o coração naquilo que estavam lutando para conseguir. Faltou amar aquilo, colocar a alma naquilo. Quando esses ingredientes estão ausentes, quando eles faltam, queridos, nós podemos vencer a primeira batalha, a segunda e a terceira, mas as outras serão perdidas. E nós jamais conquistaremos o que nós desejamos. Existe uma frase do Rick Warren, eu não sei se os irmãos conhecem o Rick Warren, ele é autor de um livro, um best-seller, né? Uma igreja com propósitos, depois escreveu Uma Vida com Propósitos. E ele cita uma frase muito interessante. Ele diz: a sua experiência não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. Ele termina dizendo: não desperdice a sua dor, use-a para ajudar a si mesmo e para ajudar os outros. Na guerra nós cansamos, nos ferimos algumas vezes. Guerrear não é um recreio para ninguém, querido. Batalhar não é parque de diversões, não. É duro. A gente se machuca, a gente se fere. Mas se nós perseverarmos, nós venceremos as guerras, nós venceremos as batalhas, e a nossa conquista será completa. Até que ponto você está disposto a lutar? Até que ponto você está disposto a batalhar para conquistar tudo aquilo que você tem sonhado? Lembre-se, não basta vencer. A vitória é consolidada pela conquista. E a conquista, ela não pode ser provisória. Ela tem que ser completa e definitiva. Por isso, querido, seja constante, seja perseverante, seja determinado. Coloque o seu coração e a sua alma em tudo aquilo que você fizer. Não perca o foco. Viva os princípios do reino e celebre sempre acumulando muitas e muitas e muitas vitórias e conquistas. Que a tua conquista seja completa. Olha, se eu fosse dar um título a essa pregação, eu diria isso: conquista completa. Ou como obter uma conquista completa. Nós não podemos ter vitórias parciais ou meias conquistas. Tem que ser vitórias completas para obtermos conquistas completas. É isso que eu quero, querido, ministrar sobre a tua vida hoje. É isso que eu quero profetizar agora, orando por você. Assim como Eliseu lançou sobre a vida de Jeoás, um cara que não merecia nada, amado, mas Deus estava prestes a lhe conceder a vitória completa, a conquista completa sobre os seus maiores inimigos, os sírios. Ei, querido, eu quero neste momento profetizar que aquilo que está impedindo os teus inimigos, que nós sabemos que são espirituais e que querem impedir a tua vitória, o que eles estão fazendo hoje cairá por terra, você os vencerá, você irá aniquilá-los todos e você vai poder celebrar um brado de vitória e se alegrar numa conquista completa. Então, nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ajoelhar, ou permanecer